A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e aprender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar esse momento, como sempre, com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, para que essas palavras se iluminem aos nossos olhos para ver a Tua vontade através desses textos. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos começar em Neemias. Nós terminamos o livro de Esdras. E antes de começar, antes de passar para o texto em si, eu queria só fazer uma introdução. E o livro de Neemias é uma continuação do livro de Esdras, no sentido que ele conta a história da reconstrução dos muros de Jerusalém depois do período em que Israel ficou exilado na Babilônia. Então nós temos primeiro o Zorobabel liderando o primeiro retorno a Jerusalém e a reconstrução do templo, o começo da reconstrução do templo. Aí depois, muito tempo depois, nós temos Esdras voltando e ele trabalhando principalmente para a reconstrução espiritual do povo, utilizando a lei. Então a gente vê lá no final do livro de Esdras ele se entristecendo, ele fazendo um jejum prolongado e ele fazendo com que o povo voltasse novamente para a lei do Senhor. E aí nós temos então Neemias, que vem depois de Esdras e vai liderar a reconstrução dos muros e a reorganização da comunidade. Então, os capítulos de Neemias do 1 até o 7, a gente vê a história da reconstrução dos muros, e do capítulo 8 até o capítulo 13, a reconstrução espiritual do povo. E é um pouco triste, porque mesmo depois, lá no fim, é um pouco triste a gente ver que mesmo com essa reconstrução, mesmo Deus dando uma outra oportunidade, reconstrução dos muros, a renovação da aliança com Deus através de pessoas que trazem o conhecimento da palavra do Senhor novamente para os israelitas. Mesmo assim, a gente vê que o povo continua se afastando. E aí a gente começa a ver de que Israel não precisa simplesmente de bons líderes que façam com que Israel volte. Eles precisam de algo maior do que bons líderes, maior do que novos muros, maior do que um novo templo, novas regras. Eles precisavam de uma transformação profunda no coração. E isso começa a apontar para a obra redentora que se encontra e se cumpriu em Cristo Jesus. Então, esse é um livro mostrando um passo a mais no plano do Senhor em fazer com que o povo receba a verdadeira redenção através do seu Filho Jesus Cristo. E nós vamos começar o livro de Neemias lá no capítulo 1. Vamos ler até o capítulo 3, verso 14. Diz o seguinte: Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: As coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas por fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: Ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Ouve minha oração, olhe do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti, sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti e não temos obedecido a teus mandamentos, os decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos, e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar.
peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Uma coisa que eu tenho pensado aqui é que Neemias ele se compadeceu por muitas pessoas que estavam lá em Israel, em Judá, na província de Judá, agora província de Judá, e que talvez ele não conhecesse, mas que ele sabia que fazia parte da nação santa, aqueles que serviam ou deveriam servir a Deus, e ele se entristeceu por isso e pediu uma renovação. Será que nós nos entristecemos quando nós vemos aqueles que são próximos de nós, ou mesmo aqueles que são cristãos, ou mesmo aqueles que podem ter a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, mas não ouvem? E será que a gente tem a mesma indignação de Neemias, que ficou preocupado, que jejuou por talvez muitas pessoas que não conhecem, simplesmente pelo fato deles não estarem louvando ao Deus do céu, de não estarem se prostrando a sua vida ao Deus do universo? Talvez essa indignação merecesse um lugar nas nossas vidas também. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Eu fiquei com medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei quanto tempo ficaria ausente e ele atendeu a meu pedido. Olha só a importância de sermos bons exemplos na vida daqueles que estão ao nosso redor. Neemias, ele era copeiro, ele era servo do rei. Nós temos aqui um rei que tem autoridade, que tem dinheiro, que tem poderio militar e que poderia se importar ou não se importar com seu servo. Ele não estaria sendo menos justo se não se importasse. Mas eu creio que Neemias, ele tinha um relacionamento, ou talvez ele tinha uma atitude que agradasse ao rei, ele estava sempre alegre ao lado do rei. E quando ele ficou triste, o rei ficou preocupado, o rei ficou incomodado que aquele que o servia tão bem, isso não, a palavra não fala que ele servia tão bem, mas mostra a preocupação do rei. Então eu imagino que talvez ele fosse um exemplo na vida do rei, um exemplo de pessoa, ter um caráter que agradava ao rei. E quando ele fala que queria ficar ausente, o rei se preocupou: mas quanto tempo você vai ficar ausente? Eu imagino novamente o rei vendo aquela pessoa que era valiosa, aquela pessoa que o servia, aquela pessoa que fazia diferença na vida do rei, ficando longe, e o rei preocupado quanto tempo ele voltaria, quanto tempo ele demoraria para voltar novamente, para continuar o seu serviço de maneira alegre, feliz, de maneira plena. E nas nossas vidas também, será que nós estamos sendo pessoas que, quando nós fazemos falta, as pessoas se incomodam, as pessoas gostam da nossa presença ao lado delas? Será que nós fazemos diferença nos nossos trabalhos, para os nossos familiares, de modo que quando nós estamos presentes, eles se alegram, e quando nós ficamos tristes, eles se preocupam, porque nós fazemos a diferença? Eu creio que o Senhor nos chamou para fazer a diferença. O próprio Jesus, ele fez a diferença não pela sua aparência, porque diziam que Jesus ele era uma pessoa comum, que não se destacava dos demais pela sua aparência, mas as suas palavras e as suas atitudes faziam com que ele fosse diferente. Então, quando nós somos imitadores de Cristo, nós temos que, em nossas palavras, em nossas atitudes, trazer a diferença para o bem na vida das pessoas. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instrução para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá.
Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da Floresta Real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Assim, cheguei a Jerusalém. 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos de Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido nem o que estava fazendo, pois não haviam contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Então o sumo sacerdote Eliasibe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a torre do Sem, que também consagraram, e até a torre de Hananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles, e mais adiante estava Zacur, filho de Imri. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Hassenaá. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Meremote, filho de Urias e neto de Racós, consertou o trecho seguinte do muro. Ao seu lado estava Mesulão, filho de Berequias e neto de Mesesabel. E mais adiante Zadok, filho de Baaná. Os habitantes de Tecoa consertaram o trecho seguinte, embora seus líderes se recusassem a trabalhar com os supervisores da construção. O reparo da porta antiga foram realizados por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Besodias. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Ao lado deles estava Melatias e Gibeon, Jadom de Meronote, homens de Gibeon e homens de Mispá, cidades sob a autoridade do governador da província a oeste do rio Eufrates. Uziel, filho de Araías, ourives de profissão, consertou o trecho seguinte. Mais adiante estava Ananias, fabricante de perfumes. Reconstruíram Jerusalém até o Muro Largo. Percebam que essas pessoas, eles não eram pessoas que tinham a profissão de construtores, a profissão de marceneiros, de arquitetos ou qualquer coisa que estivesse relacionado a isso. Claro que não imagino que não tinha profissão arquiteto nessa época, mas a ideia é essa, pessoas que eram especializadas em construções. Cada um, eles estavam fazendo o seu melhor. Aqui o povo se reuniu por um propósito. Talvez eles não fossem o melhor para fazer o que precisava ser feito, mas eles foram e fizeram,
como diz um ditado, né? O bom é inimigo do ótimo, o ótimo é inimigo do bom. Às vezes as pessoas perseguem o ótimo e deixam de fazer o que é bom. Aliás, as pessoas se inspiram ou esperam para fazer o ótimo, mas acabam não fazendo nem o bom. Então é importante, às vezes a igreja precisa de alguma coisa, mas na igreja não tem ninguém que pode fazer isso e talvez não tenha recursos para contratar uma pessoa especializada para fazer determinado serviço, mas o Senhor nos capacita. E eu gosto de dizer que a gente sempre tem que fazer para o Senhor o melhor que nós podemos com o melhor que nós temos. Refaías, filho de Hur, governador de metade do distrito de Jerusalém, trabalhou ao lado deles no muro. No trecho seguinte, Gedaías, filho de Harumaf, consertou o muro em frente de sua própria casa, e ao lado dele estava Ratos, filho de Hassabinéias. Em seguida vinham Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate Moabe, que consertaram outra parte do muro e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, e as filhas dele consertaram o trecho seguinte. Salum era governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Os reparos da porta do vale foram realizados pelos habitantes de Zanoa, sob liderança de Hanum. Levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Também consertaram os 450 metros seguintes do muro até a porta do esterco. Os reparos da porta do esterco foram realizados por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haraquerem. Ele a reconstruiu, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. 1 Coríntios capítulo 7, do 1 até o 24. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, e aqui não tem referência a que carta, possivelmente essa carta se perdeu. Digo que é bom que o homem não toque em mulher, mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. É interessante que às vezes as pessoas acham que na Bíblia a gente só tem leis que mandam a gente fazer alguma coisa ou que proíbem a gente fazer alguma coisa. Mas existem outras categorias, por exemplo, concessão. Algumas coisas que são preferíveis. Então, aí quando nós começamos a entrar em certos tipos de mandamentos e comparar um mandamento com o outro, nós acabamos vendo que algumas coisas são realmente preferíveis a outras. Por exemplo, vou dar um exemplo. Mentira. A mentira é um pecado. Aqui, mesmo Paulo ele coloca que Deus não gosta dos mentirosos. Entretanto, Raabe, quando os espias estavam na casa de Raabe e os soldados de Jericó entraram na casa dela, ela mentiu para salvar os espias. Aí eu pergunto, mas mentir não é errado? Fala, mas assassinato também é errado. Então ela teve que escolher, ou ela entregava aqueles espias para serem assassinados, ou ela mentia. Então há essa questão de preferência nesses casos extremos. Dessa mesma forma aqui, quando Paulo fala sobre concessão e não como mandamento, entra nesses casos que são um pouco mais cinzentos, vamos dizer nessa forma. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem este tipo de dom, o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas, se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar do que arder em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido,
Mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele, e o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instruções específicas a respeito. Se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é minha regra para todas as igrejas. Se um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não deve ser agora. Pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não, o importante é que obedeça os mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso o preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. Veja bem, algumas pessoas separam esses textos aqui. Você pode pegar só o verso 20 e criar toda uma teologia em cima dele. Você pode dizer: cada um deve permanecer como estava, como Deus o chamou. E aí as pessoas que estão lutando com seu coração para mudar e seguir verdadeiramente a Deus, se apoiam nesses tipos de versículo, sem olhar todo o contexto à sua volta, para permanecer em seus pecados. Mas olha só, o 21. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso o preocupe, ou seja, sua condição não a impede de você começar a seguir a Cristo. Mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. Isso não significa que você não deva ou não possa mudar a sua posição em que você está, se isso o fizer uma pessoa melhor, tanto no sentido social, econômico, quanto no sentido espiritual, mais próximo de Deus. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E aqui ele coloca que a liberdade no Senhor, ou a junção com o Senhor, vai além das imposições sociais e econômicas que nós temos nessa terra. Mesmo o escravo, ele sendo escravo aqui nessa terra, ele é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Porque a nossa união com Cristo tem esse relacionamento. Nós somos livres porque estamos em Cristo, mas ao mesmo tempo nós somos escravos de Cristo, no sentido de que nossa vontade, o nosso ser e o nosso existir deve ser para Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Novamente, Paulo falando do preço que foi pago para que nós pudéssemos ser de Cristo, para que deu o preço que foi pago por Cristo para que nós pudéssemos ser de Deus, novamente nos unirmos a Deus. Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus os chamou. Salmos 31, do 19 até o 24. Grande é a bondade que reservaste para os que te temem. Tu a concedestes aos que em ti se refugiam, e os abençoas à vista de todos. Tu os escondes em tua presença, a salvo de todos que contra eles conspiram. Tu os proteges num abrigo, longe das línguas acusadoras. Louvado seja o Senhor, pois ele me mostrou as maravilhas de seu amor. Manteve-me a salvo numa cidade cercada de inimigos. Apavorado clamei: estou separado de tua presença. Mas ele ouviu minha súplica por misericórdia e respondeu ao meu clamor por socorro. Amem o Senhor todos vocês que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. E por fim, Provérbios 21:4. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos. Tudo isso é pecado. E essas foram as palavras
para hoje. Espero que elas entrem no seu coração, que tragam edificação. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que o Senhor continue nos ensinando, que nossos corações e mentes continuem meditando naquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que nós possamos aplicar em nossas vidas, Senhor, para edificar não só a nós mesmos, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Abençoa o nosso dia para que seja abençoado, guardado e protegido pela Tua presença, que seja no nosso trabalho, nossos estudos, nossos afazeres, nós possamos receber a vitória, Senhor, dada por Ti. Abençoa para que nós possamos receber o sustento, para que o Senhor nos dê o pão nosso de cada dia. Abençoa, Senhor, para que possamos receber a cura, Senhor, para que aqueles que estão doentes e enfermos, sejam nos hospitais, sejam nas suas casas, para que eles possam receber, Senhor, a cura pelas Tuas fortes mãos. Seja, Senhor, utilizando os meios sobrenaturais que não entendemos, ou mesmo os meios que o Senhor deixou para nós nessa terra, remédios, médicos, enfermeiros. Abençoe essas pessoas que se dispõem a tratar do seu povo. Senhor, abençoa para que nós possamos continuar lutando contra o pecado e para que nós possamos continuar perseverando em conhecer a Ti. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.